Amém? Atos dos Apóstolos, livro missionário, no livro da Bíblia, Atos capítulo 13. Amém? Estava lendo essa palavra aqui. Aleluia. Esse livro é uma bênção, irmãos. Fala do começo da obra missionária ao tempo dos apóstolos. Amém? Porque Deus, ele levantou a igreja para levar a mensagem. Uma igreja que ela não tem missão, não é igreja. Uma igreja que não tem trabalho de missão, ela está morta. Amém? Deus levantou a igreja para propagar, anunciar. É por isso que muitos na caminhada sofrem por não querer fazer a obra. Ismael, aí Deus dá um jeitinho. Vamos falar em Maceió. Quando o homem ele quer parar, não quer vir para a igreja, não quer fazer nada, Jeová dá um jeito. E eu estava lendo o livro do Atos, e quando você lê em Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele aparece, depois da sua ressurreição, ele aparece 40 vezes para os seus discípulos. E da última vez que ele aparece, ele estava subindo, e ele deu uma ordem. Amém? Aquilo é um mandamento. Não ficar em Jerusalém. Está lá em Atos 1, versículo 8. Aqui, sem conversar agora. Não ficar só em Jerusalém, nem em Samaria, Judéia, mas vai com fim. Porque Deus tinha levantado os apóstolos para levar a mensagem. Não só para ele ficar em Jerusalém. Deus queria que eles fossem ao mundo pregar que Deus era o verdadeiro Senhor. Só que eles não queriam se ausentar de lá. A princípio, quando você lê lá em Lucas capítulo 24, 49, Jesus falou por discípulos ficar em Jerusalém para receber o poder, que seria o Espírito Santo. Porque Jesus ainda não tem enviado o Espírito Santo. Jesus estava com ele ainda. E Jesus falando no seu sistema, falou assim, olha, eu vou para o Pai, mas o Pai vai mandar um Consolador que fique convosco. Só que Jesus ainda estava com ele. E Jesus não tinha enviado o Consolador. E Jesus disse, olha, ficar em Jerusalém, porque do alto virá poder. Só que, quando o poder veio, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 4, que veio o poder, aquele cheiro da graça e da virtude, eles não queriam sair de Jerusalém. Então Deus dá um jeito. Deus permitiu uma perseguição travada na vida dos apóstolos e dos seguidores de Jesus. Foi aí que começou a obra. Aleluia. Quando você lê a história aqui em Atos dos Apóstolos 13, versículo 2, fala assim: e servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra o que eu tenho chamado. Aleluia. Irmãos, era muito comum quando eles, ou seja, quando a igreja crescia, que eles precisavam de diácono, que eles precisavam de missionário, a igreja orava para que Deus preparasse homens, também mulheres, para a obra missionária. E quando você lê, você vai ver que a igreja, ela teve um crescimento muito grande. Por quê? Porque os apóstolos entenderam, o povo entendeu que o crescimento da igreja dependia deles, dependia do esforço deles para que a igreja crescesse. E quando você lê a história, irmãos, eles foram perseguidos. Havia um homem chamado Nero e outros imperadores em Roma que perseguiram, mataram muitos irmãos na fé. Havia uma arena igual um estádio de futebol, aonde cabia 50 mil, 60 mil pessoas, aonde as pessoas eram jogadas em arena para ser comido por leão, cachorro do mato, urso e etc. Mas essas pessoas não negavam o nome de Cristo. Elas morriam glorificando a Deus e exaltando ao nome de Jesus Cristo. E nós estamos vivendo no nosso século uma frieza muito grande espiritual. Por quê? Porque eu creio que avivamento, irmão, não é somente estar dentro da igreja, receber o poder, estar pulando, sapateando, sentindo a graça. Avivamento não é só isso. Avivamento é mais do que isso. Aí tu vê muitas igrejas cheias. É muito comum que você vai em São Paulo, aqueles encontros lá. Eu falo porque eu vim de lá. As tardes da benção, é uma benção mesmo, uma igreja cheia, aquele poder, aquela Shekinah de Jeová. Mas a gente vê muito pouco pessoas na rua anunciando e pregando o evangelho. Muito pouco. Você vê pessoas entregando folheto, falando de Jesus. E Jesus chamou a igreja para isso. Nós fomos chamados para isso. E o que nós observamos é uma igreja que está morta. Uma igreja, irmãos, que está com poder. O poder está sobre ela e ela não usa o poder. Nós ficamos pelos cantos reclamando
duvidando do Senhor. Essa semana, desde a semana passada, desde quinta-feira da semana passada, que nós estamos no monte orando. Todas as 7 horas da manhã nós estamos lá no monte, eu e os meninos. Apesar que um dos meninos já arrumou emprego, né? Então vai ficar só eu e mais um, né? Um já arrumou emprego, vai começar a trabalhar segunda-feira. Foi Jesus, abra a porta para esse menino. Quando foi hoje, já deu certo, segunda-feira começa a trabalhar. Você vai ficar eu e mais um lá no monte. Amanhã estamos lá de novo no monte orando. E dialogando com o Senhor, falta esse despertar na vida de muitos. Mas depende de Deus, não depende de Deus, depende de você. Querer é poder. Quando você lê a história aqui de Barnabé e de Saulo, que Deus muda o nome dele para Paulo, esses 11 irmãos não via barreira, nem perigo, nem distância para levar a palavra do Senhor. Era um homem que era comprometido com a obra. Ele tinha consciência e tinha certeza de que Deus era com ele e que Deus tinha chamado ele para aquela missão. Agora eu pergunto para você, será que Deus errou? Será que Deus errou ter escolhido você para essa obra? Aleluia. Será que Deus erra? Porque todos nós fomos chamados para essa obra. Aleluia. Porque o dia de amanhã pertence a Deus, Fabrícia. Amanhã você pode estar lá no Nordeste de Pernambuco, ou estar lá no Nordeste de Maceió, ou estar lá no Nordeste de Sergipe, como pode estar na África, aleluia, ou quando pode estar na Rússia ou na China, sei. Mas nós temos que se preparar para isso. Nós temos que ter desejo pela obra, de ganhar almas. O que esses homens aqui tinham desejo, irmão, de fazer. Esses homens queriam fazer, aleluia. Um certo dia Paulo escrevendo a carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, ou, acho não, 2 Timóteo 4, versículo 7, eu acho. Paulo falou assim: combati o bom combate, acabei minha carreira, mas guardei minha fé. Ele tinha na consciência, irmão, que ele ia morrer, mas ele estava tranquilo, que ele fez a vontade do Senhor, que era ministrar, falar da palavra. Aí quando você começa a observar na sua família, o seu vizinho, o seu amigo está precisando de socorro. Como, pastor, socorro? De uma palavra sua. Porque Deus, Ele colocou você como um profeta, como uma profetisa. E muitos não entendem. Fica aí perdendo o tempo com tantas coisas seculares, pessoais, e esquece do óbvio. Irmãos, quando você cuida da obra, Deus cuida de você. Hoje, eu falo com propriedade porque Deus tem cuidado de mim, do meu filho, da minha esposa. Às vezes eu fico até constrangido com certas coisas que acontecem na minha casa, e Deus só vem me abençoando. Mas é Bíblia. Quando você cuida da arca, Deus cuida de você. O que falta para muitos daqui é despertar para isso, ter o desejo de ser um ganhador de alma, desejar ganhar o drogado, desejar ganhar o espírita, desejar ganhar o seu bairro, desejar ganhar a empresa onde você trabalha, desejar ganhar a sua cidade. Eu lembro lendo Os Heróis da Fé, um homem chamado Henrique Martin, lá na Índia, irmãos. Ele chegou, ele dobrou o joelho e gritou: Deus, ó Senhor, me dá alma, retira a minha. O propósito de você estar vivo, eu estou vivo, sabe o que é? Ganhar almas. Esse é o propósito. Quando você lê a carta de Atos dos Apóstolos, você vai entender o que eu estou falando. A igreja estava orando porque a igreja estava crescendo. E quando nessa oração que a igreja estava orando, está aqui, ó, em Atos 13, a Bíblia diz que a igreja estava orando e o Espírito Santo falou para o líder daquela igreja: separa para mim Barnabé e Saulo, porque eu tenho algo a fazer na vida desses dois. E Deus escolheu você. E tu está aí, perdendo tempo. Aleluia. Eu estava falando para os meninos hoje que tem que orar. Não tem remédio. O remédio é oração. É oração que vai afastar de você a angústia. É oração que vai afastar de você a ansiedade. É a oração que vai afastar de você o medo. É a oração que vai fazer você vencer. Porque se você ficar nessa vida sua aí, nessa situação, o tempo vai passar e você vai ficar assim. Você sabe por que Paulo ganhou mais almas do que os outros? Porque Paulo, ele era aberto ao diálogo. Aleluia. Paulo, ele não ficava segurando em tradições, nem costume judaico. Ele entendeu que a salvação vinha por fé em Cristo. E alguns, como Tiago, Pedro ainda, ficava
grudado no costume do judeu. Quando você lê lá em Gálatas capítulo 2, houve ali uma dissensão entre Pedro e Paulo, porque Pedro, quando estava com os judeus, se portava como judeus, quando estava com os gentios, se comportava como gentio. Não entendeu? Tem um churrasco lá, do gentio estava lá. Aí quando estava com os judeus, ele falava mal lá dos gentios. Aí Paulo certo dia chegou e repreendeu a Pedro. Pedro, você quer viver como os judeus, quer cobrar o que do gentio? Porque você vive igual um deles. A salvação é por fé. Nós temos que comer essa Bíblia e pregar a palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Porque quando você fala, meu irmão, vai aquilo que apraz. Isso aqui tem um poder muito grande que você vai aprender, você tem que aprender. Que isso aqui tem poder, a Bíblia tem poder para mudar a tua história, mudar a tua vida. Mas você precisa meditá-la, precisa comê-la, entender que há um tempo determinado, e o tempo é esse de você ministrar a palavra. A obrigação não é só do pastor, do diácono, a obrigação é nossa, de pregar a palavra, anunciar o evangelho. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra do Senhor é com a espada de 2 gumes. Ela planeta alma, rins, medula, ela vai aquilo que apraz. A palavra não volta vazia. Quanta experiência Paulo e Barnabé tiveram, porque ele usava a palavra. Eu quero que você desperte para isso, que você entenda que você é muito importante nesse mundo espiritual. Se você soubesse a importância que você é no mundo espiritual, tu não ficava aí murmurando, olhando para a tua vida e para a situação que você está passando. Mas você tem que olhar por Deus, o tamanho do teu Deus e o poder que Deus tem para fazer na sua história. Deus tem poder para mudar a situação que você está vivendo. Aleluia. Deus tem, irmão. Quando você começa a observar esse mundo que nós vivemos, vê o sol, vê a lua, que a Bíblia diz que Ele criou com o poder da sua palavra. Haja sol, haja lua, e houve. Haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1. Deus criou tudo com o poder da palavra dele. E tem hora que a gente não deixa entrar na nossa cabeça. Tem hora que a gente não esmiuça a Bíblia, não come ela. Esses homens, irmãos, eles entendiam o poder que eles tinham. Por isso que acontecia milagre. Aleluia. Quando você lê o livro do Atos, você vai ver os milagres. Pessoas endemoniadas, pessoas, irmãos, possessas de demônios, sendo libertas pelo poder da palavra. A Bíblia diz, irmãos, que havia um apóstolo que até o lenço dele fazia milagre. Porque esses homens, ele acreditavam no Deus que ele servia. A diferença é você crer em Jesus. Por mais que você esteja cercado, por mais que você esteja, irmãos, sendo perseguido, há um Deus que é maior. Ou você não entendeu ainda que você é a propriedade dele? Nós somos propriedade de Cristo. Nós somos filhos, cordeiro. Paulo entendia isso e usava bem o que Deus deu para ele. Nós temos que usar o que Deus nos deu, que é o poder que está sobre a tua vida. Você tem poder, meu irmão. Aleluia. Você não precisa de profeta de plantão para você ficar ligando e pedindo assim, não. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque você tem livre acesso ao trono da graça. Você vai dobrar o joelho aí, vai orar e ele vai te ouvir, ele vai te responder. Aleluia. Oh glória. É só você ter tempo para Cristo. Quando você lê a história dos profetas, os profetas sempre estavam orando. Eu li a história de George Miller. Para quem não conhece esse irmão da fé do século XVIII, é só você comprar um livro chamado Heróis da Fé e ler sobre ele. Um homem abençoado, mas era um homem, irmãos, que tinha intimidade com Cristo. Pastor, como que ele tem intimidade com Cristo? Orando, buscando. Você só vai ter intimidade com Cristo quando você orar, quando você buscar. E você vai entender o que Deus quer para a tua vida. E você vai entender aonde Deus vai te levar. E através da tua vida o que vai acontecer naquele lugar. Porque Deus não leva ninguém a lugar algum se não for com um propósito. Amém? Aonde você está, no seu trabalho, onde você está, onde você trabalha, lá Deus quer você lá. E lá que Deus vai fazer o milagre. É lá que Deus vai fazer o milagre. Aleluia. Eu tenho orado para Deus entrar lá no Machado, lá na Vila Santo Antônio. É um lugar de caboclo. Porque aquelas pessoas não conhecem Cristo, não sabem quem é Jesus. Aquelas pessoas, irmãos, vivem de forró, de cachaça. Aquelas pessoas vivem, irmãos, uma vida perdida. E eu creio que Deus levantou vocês aqui nessa igreja para fazer a diferença. Mas muitos dos irmãos aqui estão perdidos. Você não sabe o que vocês querem. E Deus ele só fazer algo, irmãos,
Aleluia. Se você deixar Deus fazer. Porque se você deixar Deus fazer, Deus vai fazer. Agora, você tem que desejar isso. Não tem como Deus fazer se você não desejar isso. Aleluia. Porque quando você lê a história desses homens desejavam estar naqueles lugares. Esses homens deixavam os seus países, deixavam a vida boa, deixavam as roupas boas, deixavam comidas boas, deixavam, irmãos, os seus centros econômicos para ir para o fim do mundo pregar Jesus. Eu estava lendo sobre Hudson Taylor, o pai das missões na Índia. Esse jovem deixou tudo, irmãos, na Inglaterra e foi para a China pregar o evangelho. Mas esse jovem missionário, ele foi perseguido pelos próprios irmãos da igreja. Irmãos que não tinham visão da obra missionária. Irmãos que não entendiam a obra missionária. Porque ele, irmãos, se vestia igual um deles, igual o chinês, para ter liberdade para chegar nessas pessoas e pregar o evangelho. Morreram muitas missionárias morreram na mão de bruxo. E ele chorava, ele perdeu uma filha na China, perdeu filha, mas não abandonou a Cristo. Nós temos que dar consequência naquilo que o Senhor Jesus deixou para a gente fazer. E nós não estamos fazendo. Vê a tua vida aí, como está. Vê, quantas almas você ganhou esse ano? O que você tem feito para ganhar alma? Vê a vida que você leva. Começa a analisar aí, vê. Conta a tua vida. Analisa aí. Estamos fora, irmão. E naquele dia Deus, Ele vai falar com você. E Ele vai perguntar: cadê aquilo que eu entreguei na tua mão para você fazer? Sabe o que você vai falar? Não tive tempo, Deus. Aí Deus vai mostrar o tempo para você. E aonde você estava nesse período desse tempo. Você tem que entender que Deus escolheu você para você fazer. E o caminho da fé, irmãos, é árduo. O caminho da fé é doloroso, é espinhoso. O caminho da fé você vai ser rejeitado. No caminho da fé você vai ser escorraçado. No caminho da fé você vai ser odiado pela sua família, pelos seus vizinhos. Vai ser xingado, maltratado, abandonado, mal incompreendido. Vão chamar você de louco, de crentinho. Eles vão fazer de tudo para que você abandone a fé, para que você desista do óbvio que é Jesus Cristo. Aleluia! Mas eu quero que você desperte, meu irmão, porque tem muita coisa a se fazer. Deus escolheu você nesse século para fazer a diferença. E se você quiser fazer a diferença, você vai fazer. Aleluia! Você vai construir, aleluia, algo tremendo, igual Paulo construiu, igual Barnabé construiu, igual Pedro construiu, igual Tiago construiu, igual, aleluia, André construiu, igual, irmãos, todos aqueles que entregou a tua vida e confiou no Deus que fez a diferença. Você tem que confiar plenamente nele, meu irmão, porque se você confiar, aleluia, as pessoas vão ver Cristo na tua vida, as pessoas vão ver, aleluia, o Deus que você entregou a tua vida na tua mão, e Deus vai fazer a diferença onde você for. Aleluia! Oh, maravilha! Aleluia! Se você soubesse o que você tem, aleluia, fala para o teu irmão: eu conheço o crente pelo joelho. Se o crente tiver sinal no joelho, ele é crente. Você sabia que todo que ora tem um sinalzinho no joelho? Não fica constrangido comigo, é verdade, né, pastora? A história diz como foi enterrar a Tiago. O joelho de Tiago, irmão, igual não diz lá em Maceió, a broa, né? Broa, que diz lá em Maceió, é a rótula do joelho. Lá em Maceió chama broa. Oxente, era grossa, irmão, tanto que Tiago orava. A igreja que não ora, ela é morta, né? Por isso que eu amo aqui, né, os obreiros que gostam de orar. Terça-feira quem está enrolado na oração, amém. Hoje tem vigília, está na oração, aleluia. O povo aqui ora, gosta de orar. De segunda-feira as irmãs estão aqui no reteté de Jeová. Quando eu vejo, o fogo caindo, oh, maravilha, aleluia. Aquele que ora acha, meu irmão. Aquele que bate na porta vai encontrar. Sabe por quê? Porque o que Deus não aguenta, irmão, é quando o crente está de joelho no chão, orando e chorando, aleluia. E diz o Senhor: derrama mais, Pai. Ele não aguenta, meu irmão, ele abre as comportas do céu. Aí, meu irmão, aí vem um anjo com o óleo de Jeová, começa a derramar no crente. Ele começa a entrar no reteté de Jeová, oh, aleluia, coisa boa. Entrar no manto, meu irmão, de Jeová. Desce na presença dele, deixa Deus te encher. Aleluia, oh glória, oh maravilha.
Essa semana passou tão rápido, irmão. É orar o segredo. A Bíblia diz que Deus, foi Deus que falou para a igreja separar Saulo e Bernabé. Eu tenho orado, irmão, para Deus levantar homens aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sei que é o tempo de terminar por Deus. Eu estava hoje de manhã, falei assim: Senhor, o Senhor está voltando, Jeová. E eu quero entrar lá no Machado, lá no Santo Antônio, naquele lugar. É o meu desejo, irmão, entrar naquele lugar, porque não tem. Eu vim de lá. A cultura lá, irmão, é adorar a deuses. Que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvido e não ouve. Me ensinaram a adorar Santo Antônio, me ensinaram a adorar o São José, meu irmão. Agora eu sei o que eu estou falando. Aquele povo que está amarrado na mão de Satanás, meu querido. E eu tenho orado a Deus: Senhor, levanta pessoas, levanta dessa cidade, levanta, Pai, para que me ajude a entrar naquele lugar, Ismael. Aleluia, porque eu sei que Jeová vai escorraçar, vai esmagar a cara daquele principal que está amarrando por certo. Começa a beber cedo, acorda, bebo e vão dormir, bebo. Quando eu vi aquilo, irmão, eu fiquei estarrecido pela situação que vive aquele povo, irmão. Aquilo é uma África abandonada. Você precisa ir lá e ver com seus olhos. Não tem o que comer, não tem o que vestir. A situação é caótica. Sabe para onde eles vão? Eles vão caçar. Faz um buraco na terra, mete uns pauzinhos lá para pegar o preá. Sabe o que é preá? Comi muito aquele trem lá, irmão. Ô, delícia. Hoje não vai encarar, não. Aleluia. É o preá, irmão. É igual, é assim um rato. Parece um rato aquele trem. Mata, arranca o couro e come. Oxente, o trem. E nós reclamamos de barriga cheia. Sabe o que eles comem lá, irmãos? Palma. Você sabe que come palma? É boi. Eu quero que você entenda a importância de ganhar almas. Paulo entendeu isso. Paulo estava orando de madrugada. A Bíblia diz que Deus falou assim: Paulo, amanhã vai ter uma tempestade. Não tenha medo. Não vai morrer ninguém, Paulo. Nem você e nem os marinheiros. Paulo estava sendo levado preso. A tempestade veio, irmãos, tão forte que os marinheiros começaram a gritar: vão morrer, vão morrer. E Paulo disse: não vai morrer ninguém. Não chegou a segunda, ore. Não chegou a terça, ore. Não chegou a quarta, ore. Não chegou a quinta, ore. Não chegou a sexta, ore. Não chegou o sábado, ore. Não chegou o domingo, ore. Não pare de orar. Não pare. Não pare de orar, meu irmão. Fique na porta lá. E só o Senhor que pode me abençoar. Só o Senhor que pode me ajudar. Faz isso, meu irmão. Busque Ele. Ainda que você esteja tribulado, ainda que você não tenha força para orar, meta aquela no chão. Faça igual a Ana, meu irmão. Quando ele saía, aleluia, ele ia para ganhar alma. E ele ganhou almas. Foi preso. Ele e Silas. Os dois foram presos porque estava pregando a palavra. Qual é o teu problema que você está enfrentando? Hein? Você vai sair dessa situação forte. Você vai sair dessa situação forte. Aleluia. De cada guerra que você sai forte, com experiência. Toda guerra que você sai poderoso na mão de Jesus. Sabia disso? Você sai poderoso na mão do Senhor Jesus, porque você vai ter certeza, quando aparecer outra guerra, você vai estar pronto para enfrentá-la. Porque você já passou por uma, por outra, por outra, por outra, por outra. O que você tem que entender, meu querido, é que você não tem que retroceder. Nunca retroceda. Nunca pare. Aleluia. Lute contra tuas carnes. Porque carne ela não quer orar. Carne ela não quer jejuar. Carne ela não quer ler Bíblia. Carne, aleluia, não quer ouvir pregação. Carne não. A carne ela quer ver, sabe o que é? Caminho das Índias. A carne quer ver a feia. A carne quer ver filmes. A carne quer ver Orkut, MSN, internet. A carne, ela quer ficar nessas coisas seculares aí, secular. Ela não quer ter intimidade com Cristo. Aleluia. Você pega o gibi, você lê um gibi um dia. Vai ler uma Bíblia, uma página da Bíblia. Você começa a abrir a boca. Já começa a dar sono. Aleluia. Você percebeu que você tem apetite de ficar horas e horas no MSN, no Orkut? Aleluia. Mas você não fica meia hora orando. Você não fica 10 minutos orando, meu irmão. Mas para ficar vendo a novela, fica 2 horas ali vendo filme, novela. Mas não fica com intimidade com o Senhor. Sabe por quê? Porque a carne, ela só quer aquilo que alimenta. Aleluia. A
As pessoas têm desejo de fumar, pegam um cigarro e fuma, tem prazer em fumar, mas não tem prazer de ficar de joelho orando na presença do Senhor. Nós temos prazer para tudo, menos de estar no centro da vontade dele, Ismael. Eu estou pregando aqui e Deus me fala que tem pessoas incomodadas aqui hoje, está assim, olha, doido para ir embora. Isso se chama carne, ela não gosta de ouvir. Aleluia. A gente fica assim 2 horas no teatro, fica, irmãos, 3 horas dentro do shopping, subindo e descendo escada, mas não aguenta ficar 1h30 ouvindo palavra. Ela se incomoda, mas o pastor está falando demais. O pastor acaba o culto muito tarde, é 10 horas que o pastor acaba o culto. E nós ficamos nessa, irmão, nessa coisa aí. Coisa boa é você ouvir, vai comendo, vai se alimentando, porque por bem da tua alma. Incomoda, né? Acho que tem um negócio na cadeira, pastora Cleide. Stick-lick, né? Sei lá, né? A cadeira vai ficando estreita, meu irmão. No começo do culto, a cadeira é larga. Vai começando um funil, vai funilando, né? Meu Deus, o pastor não para de falar. Aleluia. Eu lembro quando eu fui para a igreja, eu sentava na primeira cadeira, Dayana. Sentava na primeira cadeira e ouvia o pastor pregar. Aleluia. Tem um pastor chamado de Raizinho, ele pegava 3 horas de Bíblia. O povo odiava, eu amava. Ele pega mais. Aleluia. Mas falava aquele homem, viu? Irmão, ele pegava 3 horas de Bíblia. O culto até às 11, o povo ia embora, eu ficava lá assim, ó. Fala, meu filho, vai falando aí. Bíblia. Aleluia. Se alimente, coma. E você vai conhecer segredos que você nunca soube. Está aqui o segredo da tua vitória. Está aqui o segredo do teu sucesso, Bíblia. Aleluia, porque quanto mais você lê, quanto mais você buscar, mais cheio você vai estar. Aleluia. E você vai enfrentar qualquer gigante, qualquer barreira, qualquer tempestade, porque você vai ter a certeza que você vai entrar por ela, vai sair, porque o homem da voz furada, o eu sou, Jeová, ele vai estar com você. Ele está com você. Aleluia. E para você entender isso, você tem que estar com ele orando. Você está aqui, você não ora, meu irmão. Você não ora. Como que Deus vai operar um milagre se você não busca? Esses homens, para acontecer, meu irmão, esses homens tinham intimidade, buscava, não ficava esperando por ninguém. Senhor, estou aqui, Senhor. Pastor, como que eu oro? Olha do seu jeito, Deus entende. Aleluia. É porque é você que está passando, meu irmão. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Ele sabe. E se você falar para Ele, Deus, Ele vai mudar a situação. Deus vai mudar. Tenha coragem de descer na presença dEle. Tenha coragem de entrar no centro da vontade dEle. Entra nessa noite, meu irmão. Entra. Não tenha medo de entrar. Porque quando você entrar, sabe o que vai acontecer? Você vai dizer, poxa, quanto tempo eu esperei. Quanto tempo eu esperei. Se eu soubesse que é tão gostoso estar no centro da vontade, já está entrando faz tempo. Entra na vontade dEle. E vai sumir a carne, vai sumir os desejos dessa carne que você, meu irmão, alimenta ela e com prazer. E a pessoa, se a gente alimentasse o nosso espírito igual alimenta a carne, hein? A nossa carne é assim, de manhã um cafezinho preto, hein? Um queijinho, uma mussarela, um pãozinho, hein? Aí tem um queijinho, tem um mamão, tem um suco de laranja, aí enche o bucho, né, irmão? Né? Aí chega lá para 10 horas, tá com fome, aí vai lá no pãozinho de novo, numa maçã, enche o bucho. Aí chega meio dia, irmão, aquele feijão com farinha, aquela pimenta abençoada, aí come. Aí chega de tarde, irmão, lá para 3 horas da tarde, aquele café de novo, reforçado. É mais uns pãozinhos, igual, aleluia. 3 horas da tarde, em si, você nunca mais vê o pão de queijo, hein? Antes tinha pão de queijo, tinha cafezinho lá, aleluia. Aí enche o bucho, aí chega de noite, irmão, chega em casa, né? Aleluia. É 1h da manhã, irmão, eu tá lá com o prato de feijão na mesa, comendo, meu Deus, aleluia. Quem já acordou aqui de madrugada já foi dar para a geladeira? Aleluia. Vai lá no biscoito. Tô mentindo? É verdade, irmão. Ó, acorda de madrugada, vai no biscoito, até no pãozinho, se te facilitar, e fuma e come. Agora para orar, oh misericórdia, aleluia.
Para orar, irmão, sabe o que a carne fala? Faz isso não, você está cansado. Aí você está atenta, né? Ensaiava, meu Deus, eu tenho que orar, eu estou na prova. Que luta, meu Senhor. Mas não vai. Mas para comer, senta. É verdade. Aleluia. Come, Ismael, enche o bucho. Aí depois vai no banheiro, nem escova o dente. Naquele já vai assim, ó. Já cai na cama. Já dorme. É verdade, irmão, estou mentindo não. O segredo é isso aqui. Ei, um certo dia, um homem chamado Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A Bíblia diz que esse homem era um homem muito importante lá na corte. Era um homem rico. E esse homem, a Bíblia diz que ele orava. Olha só, irmão, ouça. Eu aqui para mim, era um homem, irmãos, que temia a Deus, mas não conhecia Deus. E não era judeu, não era cristão. A Bíblia diz, Ismael, que ele dava esmola e orava. Irmãos, Deus ficou tão comovido. Irmão, olha aqui para mim, é sério. Deus teve que intervir. Você acha que foi os apóstolos que foi lá primeiro? Não, foi Deus. Deus olhou para cá de Cornélio. Jesus olhou para o pai. Pai, vamos dar um jeito aí, ó. Olha, Deus recebia a oração daquele homem, irmão. Jeová. E quando Deus viu, está lá em Atos 10. E quando Deus viu, eu falei, calma aí. Deus enviou um anjo na casa de Cornélio. Está Cornélio orando. E quando Cornélio viu aquela luz, olhou assim. E o anjo começou a falar com ele. Olha aqui para mim, Cornélio, Deus tem ouvido as suas orações e as suas esmolas. Manda 2 servos a Jope. Tem um homem chamado Pedro. Ele vai instruir o que você deve fazer. Sabe o que eu acho mais tremendo, irmão? Um anjo poderia pregar a palavra, mas Deus deixou essa honra para mim e para você. O anjo poderia pregar para Cornélio o evangelho ali, mas Deus deixou essa honra para você e para mim. Deus mandou ir buscar a Pedro, para Pedro pregar a palavra para Cornélio, para a tua família. Muito de pastor, Deus chamou você e a mim para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, porque se você pregar, meu irmão, Deus vai fazer. O que Deus quer de você é que você abra a tua boca e fale. Fale. Ei, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro estava no terraço da tua casa, orando. Ele teve uma visão, ele ouviu uma voz, mata e come. Ele falou assim, Senhor, como vou comer algo que é imundo? Sabe o que Deus falou para ele? Vem cá, come imundo, que eu, Senhor, já purifiquei. Porque os judeus não queriam pregar para o gentio, e Deus quebrou. Deus não veio só para os judeus. É óbvio que Deus veio para o judeu rejeitou. Mas quando você lê sobre Abraão, Deus falou assim, através de você, Abraão, as famílias serão abençoadas. Eu quero que você entenda que você tem a autoridade de Cristo. Que você não fique cabisbaixo, reclamando da vida. Use o que Deus te deu. Quer fazer uma faculdade? Ore para que isso aconteça. Quer o seu carro? Ore para que isso aconteça. Quer a sua empresa? Ore para que isso aconteça. O seu casamento está falido? Ore para Deus restituir. Aleluia. O que está acontecendo na tua vida? Mas ore, busque. E Deus vai fazer. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio e Pedro pregou a palavra, tremenda aí, irmão. Na hora que ele terminou de pregar, o Espírito Santo batizou Cornélio, os servos e a família de Cornélio. Aleluia. Te pergunto, você tem entregado a sua vida na mão do Senhor? Você tem confiado nele? A prova que você está passando, ela não é eterna. Essa prova que você está passando é uma experiência passageira. Se Deus não permitir isso na sua vida, como que você vai ser pastor? Como que você vai ser missionário? Como que você vai ser evangelista? Você não tem experiência. A Bíblia diz assim, tem que ter paciência, esperança, o que é? Experiência. Como que você vai ser algo se você nunca passou? Como você vai falar da fome se você nunca teve fome? Como que você vai falar do sapato se você nunca passou prova de sapato? Faz sapato hoje, irmão, ganhei um presente. Ganhei um democrata, coisa mais linda, irmão. Aleluia. Irmãos, eu só tenho um sapato. Quem lembra aqui do sapato amarelo? Quem lembra? Eu só tenho um sapato aqui na igreja. Só tinha um, irmão. Um sapato amarelo e com os cadastros tudo podre.
Verdade. E chegava um e falava assim: pastor, vou dar um sapato pra você. Pastor, vou dar um sapato pra você. E ninguém nunca me dava um sapato, irmão. Eu na prova. Pense na prova. Aleluia. Hoje estão abençoados, meu irmão. Hoje lá tem o quê? Só veio 2, 4, 6, tem acho que uns 10 pares de sapato. Hoje lá. E hoje ganhou um. Aleluia. Chegou o irmão, falou assim: pastor, qual o número? Eu falei: 40. Aleluia. E hoje veio um, coisa mais linda. Um democrata, irmão. Não dói nem no pé. Você põe no pé, você sai flutuando. Oxente. Oh, glória. Os que eu falo, irmão, esses dias eu estava com um sapato em casa, eu dei para um rapaz. Você acredita, Ismael? Eu dei para um rapaz. Fica fulano, tome, pastor, é seu. Dei um e ganhei outro. Aleluia. Por isso que é melhor você dar. Dar, é dar que se recebe. Se você dá, você vai receber. Oh, glória. Aleluia. Verdade. Irmão, Deus é tremendo. Eu fui outro dia ver um sapato, uma semana retrasada. Eu fui ver. E eu vi um sapato lá, e a cor do sapato é cor café. Eu até comentei com minha esposa. É tremendo, né, rapaz? Que cor o sapato? Até a cor Jeová me deu. Aleluia. Deus é tremendo. Amém? Ei, Deus separou você para essa obra. Nunca duvide disso. Deus separou você. Mas o que eu faço? Prego o evangelho. Ore, porque Deus tem cuidado de você. E Deus vai cuidar de você até o final. Pastor, estou angustiado. Ore, que essa angústia vai embora. Estou preocupado. Ore, que Deus vai resolver. Porque é Ele quem resolve. Amém? Se põe em pé em nome de Jesus. Aleluia.